Olá, pessoal do agro, amigos da Garcia e Moreno. É uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiramente, já de pronto, pedindo a minha desculpa, que você me perdoe pelo ocorrido. O nosso evento era para ter acontecido no dia 20 passado, ou seja, anteontem. E infelizmente tivemos um problema técnico, perdemos a nossa energia aqui a minutos de começar o nosso encontro e aí fomos prejudicados na transmissão, obviamente. Então conto com a sua compreensão, peço perdão pelo acontecimento, mas segue a vida, né? Os compromissos estão aí, as obrigações estão aí e não é isso que vai tirar a gente do foco. Bem, fico muito feliz, você que é o nosso usuário da Garcia e Moreno, que acompanha o nosso trabalho, percebeu que nós estamos num novo canal, você está com a gente aqui no canal Tributo do Agro no YouTube. Esse canal é através dele que nós vamos fazer as nossas transmissões a partir de agora e muitos dos conteúdos que são gerados, eles vão ficar aqui disponíveis para vocês. Porém, eles são restritos a grande parte do público. Então, vocês aí são privilegiados e eu fico muito feliz de contar e ter essa honra de ter a vossa participação aqui conosco. Beleza? Gente, vamos ao que interessa. Sejam bem-vindos e segue a vida com agora nosso evento Webinagro e Social dos Produtores Rurais Pessoas Físicas. E não é pouca coisa, hein? Aguarde e veja aí. Bem, eu venho dessa vez para trazer para vocês um assunto assim, que não posso dizer que é inovador, porque não é. Porém, para os produtores rurais, pessoas físicas, nós estamos entrando numa nova fase, né? E posso dizer para vocês assim que provavelmente a minha história ela é meia curta, né? Eu só tenho 20 e poucos anos de profissão, mas eu acredito que nunca na história desse país os produtores tenham passado por tamanha transformação. E essa transformação, quando a gente fala de produtor rural, nós estamos falando de uma transformação que vai muito além daquilo que é técnico, daquilo que é operacional. Estamos falando daquilo que está arraigado, né? Que verdadeiramente está lá na raiz do agronegócio, que são as nossas tradições organizacionais, a nossa cultura de gestão dos nossos negócios. Será que efetivamente nós, os produtores rurais, pessoas físicas, olhamos os nossos negócios, a nossa atividade rural, como ali uma atividade de empreendedorismo? Será que isso acontece? Porque se isso não acontece, já passamos a pensar no sentido de que aquelas situações que são corriqueiras ao nosso dia, de às vezes até sermos desleixados com os nossos controles, podemos estar levando isso também para dentro da nossa atividade empreendedora, que é a nossa atividade rural, né? Trocando isso em miúdos, a atividade rural, ela é uma atividade, ela é um negócio e não pode ser tratada como a extensão do nosso quintal. Ela precisa ter um aprimoramento. Os novos tempos exigem dos produtores rurais uma gestão adequada aos seus processos da sua atividade rural. Com isso daí, nós temos que acompanhar a dinâmica dos tempos. Por que isso é importante, pessoal? Olha, veja só, eu tenho oportunidade de falar sobre isso no Brasil todo. Já rodei praticamente todo o país falando para produtores rurais. Porém, uma coisa que é intrínseca é a gente perceber o quanto que o fisco e os fiscos hoje conhecem mais de nós e dos nossos negócios do que nós mesmos. Esse cuidado que nós temos que ter.
Porque se isso estiver acontecendo, significa que temos aí um alerta vermelho para essa situação. Por que, pessoal, um alerta vermelho? Porque significa que eu não estou fazendo a minha gestão, significa que eu não estou cuidando do meu negócio, como deveria ser, ao menos. E aí, nós trouxemos esse tema para a gente debater, porque, como eu disse inicialmente, temos passado por uma extrema transformação. E será que nós estamos acompanhando? Será que nós estamos olhando para o futuro e imaginando todo esse planejamento, como ele deve ser construído? Ou será que nós estamos trabalhando para atender apenas o passado? Né? E isso é um desafio, eu acho que é o maior de todos, em todos os tempos. E nós temos que aproveitar o momento, nós, os profissionais da área físico-contábil e tributária, os assessores, os consultores, aqueles que estão atuando na rotina do dia a dia, os gerentes, né? Gerente de unidades, gerentes de fazenda, gerente de pessoas, ou o nome que queira dar a tudo isso daí, o próprio produtor, a gente tem que saber o que está acontecendo. Não basta entender de plantar e colher, porque isso é o mínimo necessário para a existência do negócio, mas a gestão, ela vai muito mais além. Ela está a nível de percepção do negócio de uma forma macro, e é preciso. Nenhum produtor tem que ser expert na área tributária, nem fiscal, não é papel dele. Porém, extremamente necessário que haja um domínio de conhecimento, ao menos do que está acontecendo, né? Aonde é que a minha informação está perfeita? Aonde ela está falha? Aonde ela está indo? Onde ela está sendo declarada, né? Qual a importância de tudo isso daí dentro do cenário macro que nós temos hoje? E aí, eu trago para vocês hoje um tema que faz parte do nosso conteúdo que a gente vem falando há muitos anos. Eu, por exemplo, falo de e-social para agronegócio, para produtores rurais, para grandes corporações, inclusive, já há praticamente quase 10 anos. Porém, com todos os cenários, tudo que foi acontecendo ao longo do tempo, a instituição de um cronograma planejado para a incorporação do e-social dentro do ambiente corporativo, esse planejamento fez que, primeiro, aconteceram muitas prorrogações, né? Houve uma procrastinação do projeto, até porque ele não é um projeto simples nem fácil, então isso era natural de se acontecer. Mas, posteriormente, dentro desse faseamento, tiveram aí algumas postergações significativas, e o produtor rural é uma delas. Então, se lá no passado nós imaginávamos que em 2015, 16 ou 17 nós teríamos aí um e-social para os produtores rurais, pessoas físicas, isso não aconteceu. E depois, com a pandemia e todo esse novo cenário, essas postergações vieram a calhar agora com esse momento que nós estamos vivendo, ou seja, 2021, os produtores rurais estão obrigados ao e-social a partir da competência maio de 2021. E aí traz uma reviravolta, uma reavivação, vamos dizer assim, de tudo aquilo que no passado foi conversado e que para nós é importante e faz diferença para o produtor rural. E aí, sobre isso que nós vamos debater hoje, quais são esses desafios e que tamanho que é essa importância do e-social dentro do contexto dos produtores rurais. Tá bom? A princípio, gostaria desde já, antes até de adentrar a nossa conversação, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, meu nome, como vocês já viram aí, e a grande maioria me conhece, o Wellington Garcia, sou sócio-diretor e CEO da Garcia Moreno Consultoria Corporativa, empresa que hoje no Brasil, graças a Deus, construímos uma relevância de atividade. Então, nós temos hoje uma referência construída dentro das maiores corporações do país no agronegócio, em todas as mais diversas atuações,
carnes, produção rural, agroindústria, não importa o setor hoje, nós atuamos dentro de grandes corporações nacionais e multinacionais, tá? Então, gostaria de deixar aqui para vocês um pouquinho da minha vivência e quem quiser acompanhar o nosso trabalho, não perca a oportunidade. www.garciamoreno.com.br. Nós somos o maior produtor de conteúdos fiscontábeis e tributários do agro brasileiro. Então, esses conteúdos estão disponíveis lá neste site. E também não deixe de se inscrever no nosso canal Tributo do Agro, lá no YouTube. Nesse canal a gente leva muito conteúdo relevante, inclusive as nossas transmissões que nós fazemos aí de tempos em tempos, né? Pelo menos aí uma vez por semana nós fazemos as nossas transmissões e atualizações de conteúdos que são levados para os nossos usuários. Então, vem com a gente, porque hoje, se tem algo que faz diferença para um profissional e para um empreendedor, e diga-se de passagem aí, o produtor rural, é acesso à informação de qualidade. Vem com a gente e você pode ter certeza que a gente vai estar fazendo esse trabalho com todo o prazer. Bem, mas vamos ao que importa, vamos falar de e-social para produtor rural. Gostaria de dar um feedback aqui, que recentemente até andei falando e provavelmente esteja disponível lá no Tributo do Agro, um conteúdo meu que eu tenho dito sobre livro caixa digital do produtor rural. Olha só, quando a gente olha para o cenário brasileiro de obrigações que nós temos aí instituída nos últimos 3 anos, gente, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O e-social é parte disso. E aí, não deixe de ir lá avaliar o nosso conteúdo, conhecer um pouco do que a gente tem falado sobre o livro Caixa Digital do Produtor Rural, tá bom? O e-social. Bem, antes de mais nada, até para que nós criemos aí um ambiente de igualdade de conhecimento, uma paridade, gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o e-social. O e-social nasceu em 2014, tá? Olha só, hein? 2014, né? Se nós falarmos 2014, então estamos falando de algo aí que completou, já fez aniversário, está para fazer aniversário de 7 anos, então não é algo novo, né? Nasceu em 2014, instituído pela então nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, através do decreto 8373. Esse decreto deixou bem claro que o e-social é um projeto de governo. E olha que coisa legal de ser dito. Não é um projeto da Receita Federal. Não é um projeto da Receita Federal, é um projeto de governo. E por que essa importância dele ser um projeto de governo? Porque através desse ambiente nacional governamental, todas as entidades interessadas, as informações que ali são prestadas, têm acesso. Então veja que interessante, não é um projeto da Receita. A Receita acessa o ambiente para extrair informações que são de sua competência. Então veja que interessante como é a visão do e-social, diferente do que a gente conhece nas outras plataformas, né? Como uma EFD em geral, de ICMS, de IPI, ou de PIS, de COFINS, que são projetos da Receita Federal. Não, o e-social pertence ao sistema público de escrituração digital, mas como um projeto de governo e não um projeto de uma entidade, tá? Outra coisa importante, se ele é um projeto de governo, ele é voltado a que finalidade? Que informações? Olha só, senhores produtores, senhores gerentes, que informações que são colocadas dentro desse ambiente? Informação número 1, trabalhistas. Informações de natureza trabalhistas. Informações número 2, informações de natureza previdenciárias. E terceiro, informações de natureza tributárias. Então veja só que o e-social é um projeto de governo voltado a captar informações e estruturar um banco de dados a nível federal
de qualquer pessoa que tenha obrigação ou compromissos de ordem trabalhista e previdenciário. Porque o tributário que ele fala ali, tá, pessoal, é a consequência do trabalhista e previdenciário, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas veja só, tudo que tem trabalhista, então, e tem previdenciário, está obrigado ao E-Social. E aí já vamos para um cenário bastante legal. Veja só, se eu estou falando para vocês que aquilo que é trabalhista ou previdenciário está no E-Social de uma forma obrigatória, ou seja, compulsório, não tem quem esteja em forma de exceção. O que nós poderemos afirmar já de pronto? Que o produtor rural já faz parte disso daí compulsoriamente. Por quê? Ele está albergado nessas duas partes aí, né? Nessas duas ordens que eu coloquei, porque um produtor rural, ele pode ser empregador. Então, ele tem compromissos trabalhistas, ok? E o produtor rural, por si só, gente, olha só, observem bem o que eu vou dizer aqui. Todo produtor rural, pessoa física no Brasil, qualquer um, independentemente do seu porte, do menor ao extraordinário, ao grande, ao mega produtor, qualquer produtor rural, pessoa física no Brasil, é contribuinte da Previdência. Então, ele tem aspectos previdenciários a serem prestados, ainda que não tenha funcionários. Por quê? Veja só, ele é contribuinte, ele pode ser contribuinte enquanto empregador. Mas ainda que ele seja uma agricultura familiar e não tenha funcionários, ele não tem essa parte empregador, mas ele vai ter a parte previdenciária, que é aquela contribuição, mesmo que não for sobre a folha, que ela seja sobre a comercialização. Então, pessoal, não há produtor rural no Brasil que não esteja obrigado ao E-Social. Então, considerando o que eu acabei de dizer para vocês, que a partir de maio de 2021 os produtores rurais estão obrigados ao E-Social, então eu não estou falando de um cronograma exclusivo para produtores grandes. Não, eu estou falando aqui para todos os produtores rurais. Seja ele segurado especial, seja ele contribuinte individual, ok? Vamos lá, seguindo a nossa viagem, qual é a importância do E-Social? Eu tenho uma visão do E-Social muito particular minha e que vem dos meus professores, com quem eu aprendi, né? E de onde eu tenho muito orgulho dessas pessoas, que são pessoas que participaram da construção do E-Social. E dentro dessa conceituação, a gente vê muito clara em todos os debates que nós participamos, né? O quanto essa visão do E-Social é importante para as entidades que são participantes, né? Quando eu falo de entidades participantes do E-Social, pessoal, de quem que nós estamos falando, né? Nós estamos falando da Receita Federal, nós estamos falando da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, antigo Ministério do Trabalho, nós estamos falando do Sistema de Justiça brasileiro, nós estamos falando da Caixa Econômica Federal, embora a Caixa, num tempo para cá, eu percebi assim que a Caixa... percebi, na verdade, há na realidade esse entendimento. A Caixa ela desembarcou do projeto, ela praticamente saiu. Por quê? Porque a Caixa não consegue atender as demandas mínimas exigidas ao projeto. Então, a parte da Caixa Econômica, que é o FGTS, né, a administração do FGTS, ele saiu de dentro do escopo do E-Social aí, e nós temos aí uma outra visão para a FGTS digital, que não contemplada dentro do E-Social, tá? Mas, de uma forma geral, a participação de todos esses entes aí, né, seja Receita Federal, Receita Previdenciária, Secretaria de Trabalho
e emprego, ou seja, tudo que nós temos no âmbito daquilo que importa as informações trabalhistas e previdenciárias, a gente vê que a intenção dessa ambientação do e-social é padronização, é dar uniformidade aos dados. Olha, vejam só, né? No formato que os produtores rurais têm hoje, cada um presta a sua informação da sua forma. Aí veja, um trabalhador, você não tem como estabelecer padrões para aquela atividade, cargo, função, porque cada entidade tem a sua configuração própria e não permite com que o fisco consiga determinar regras de compliance. E a gente vai estar falando muito sobre isso mais à frente e que vai ser de grande valia para vocês. Tá bom? Ou seja, dar uniformidade, dar padrão às informações relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício ou a própria produção rural. Mas a gente vai falar mais sobre isso logo à frente. Pontos importantes que eu considero a gente salientar e trazer relevância ao e-social. Primeira coisa, gente, o e-social não trouxe para os produtores rurais nenhuma novidade em relação à legislação trabalhista. Observem bem, não há mudança de normas trabalhistas, ok? Dito isso, há uma expectativa que, como o e-social ele centraliza toda a gama de informações previstas na legislação brasileira, então há uma expectativa de, assim como já vem acontecendo nas corporações, né, nas pessoas jurídicas, temos aí um grande interesse na redução das nossas obrigações acessórias, não é? Porque de nada justifica incorporar o e-social e a gente ficar preenchendo o formulário como acontece hoje ainda para os produtores rurais pessoas físicas. Então esse novo mundo, esse novo cenário, ele vai ser incorporado aí ao nosso sistema de informações. Outro ponto importante, eu já fiz um breve comentário, é sobre a padronização das informações e uniformização dos dados, que a gente já falou, mas que eu acho de extrema relevância, porque uma vez em que os dados tenham padrões, o fisco consegue oferecer aos trabalhadores uma coisa chamada garantia dos direitos. Vou dar um exemplo básico aqui. Você paga os seus funcionários, você coloca na sua folha algumas rubricas em que naquela determinada rubrica você não oferece base de cálculo para o INSS. No sistema atual, aliás, no sistema antes da vigência do e-social, podemos dizer assim, né? O que nós temos é uma plataforma totalmente incompetente para identificar essas situações. Ou seja, os dados não são uniformes, não são padronizados. E isso traz uma possibilidade, olha só, traz uma possibilidade do empregador ajustar na forma em que ele desejar as rubricas, oferecendo ou não oferecendo bases tributárias. E nesse caso do INSS, digamos que você está dizendo que uma determinada rubrica sua, você não vai oferecer a base de cálculo para o INSS. No modelo pré-e-social, isso passa batido. Dentro do e-social, já muda o cenário. Você vai ter que deixar de forma clara e explícita dentro do sistema de folha de pagamento em que aquela rubrica que você considera para remuneração ou para determinada remuneração não é base para INSS ou não é base para FGTS. Só que o fisco lá dentro, olha só, o fisco lá dentro do seu ambiente, ele sabe se aquela rubrica ela é base ou não é base. Isso traz uma segurança muito maior, segundo o fisco, ao seu olhar, né, pessoal? E aí, a questão de segurança, garantia de direitos, depende de que olhar que você aplica sobre isso. Porque esse olhar pode ser extraordinário do seu lado,
Mas o físico pode estar olhando pela outra forma e estar entendendo totalmente diferente. E por onde que acontece essa padronização, essa uniformização? Gostaria de deixar bem em destaque aqui que na fase pré-e-social, ou seja, o que nós temos vigente antes do e-social, você escritura sua folha de pagamentos, declara lá na GFIP e utiliza rubricas dentro de padrões considerados nos cadastros seus, exclusivamente do seu cadastro, tá? Então, uma rubrica lá, por exemplo, chamada diárias, tá? Você vai lá no seu cadastro e você coloca lá diárias. Reembolso de diárias, sei lá, exemplo de algo assim, tá ok? E você coloca no seu sistema. Isso daí vai para a GFIP, pessoal, o físico não tem capacidade de saber que desgrama de diária que é isso que foi considerada, qual o perfil dessa diária, se ela teria incidência ou não teria incidência, qual a forma, qual o entendimento sobre essas diárias, né? Então fica muito difícil. Então nós temos uma dificuldade de implementar o direito do trabalhador dentro do modelo atual. Já dentro do e-social, não importa o que você escreve, o que importa é o que você qualifica no cadastro. Então, na sua folha de funcionário, você vai dizer assim, lá no lerite do funcionário, diárias. Mas lá no ambiente do e-social, não vai escrito assim. Lá vai mensurado um código referencial a uma tabela já existente lá dentro do fisco, dentro do ambiente da Receita Federal, que está incorporado ao layout, de tabelas que nós temos lá no ambiente do e-social. Então, você vai ter que dar explicação. E quando você der essa explicação, fazendo os vínculos das tabelas, automaticamente você pode, inclusive sem qualquer má intenção, né, estar gerando para você mesmo uma autodenúncia. E esse é um dos perigos e que a gente fala, olha pessoal, vai entrar no e-social, revisite todos os seus cadastros, né? Vá lá fazer uma validação sobre isso, faça todo um trabalho de identificação dos possíveis gaps que você tem aí nesse ambiente, para que você não passe a fazer um trabalho de autodenúncia. Veja, qual seria a lógica, né? Você construir um trabalho, estudar tanto e construir um trabalho para amanhã ou depois você verificar que o teu trabalho foi de água abaixo. Mas se não passar por essa validação de cadastros, de informações, de todas as rubricas dos trabalhadores, de todas as remunerações, será com certeza motivo de questionamentos e problemas futuros. Tá? Dentro desse aspecto de uniformização e padronização das informações, o próprio fisco já entende que haverá, então, a partir de agora, uma garantia dos direitos dos trabalhadores. Uma garantia do direito do trabalhador. Por quê? Olha, se eu estou revisitando as rubricas e as incidências dessas rubricas, tá? Automaticamente eu estou revalidando o direito do meu trabalhador, se eu estou aplicando corretamente ou não estou aplicando corretamente isso daí. E eu gostaria de dizer aqui para vocês que existe um outro fator relevante dentro desse ambiente, que é a garantia dos direitos previdenciários dos próprios produtores. Hoje, o produtor rural, pessoa física, que alcança uma determinada idade, chega lá nos seus direitos, né, seu tempo de contribuição, e chega lá no direito de aposentadoria, muitos têm uma grande dificuldade de acessar o direito à sua aposentadoria rural. Aí o INSS começa a exigir documentação, provas documentais, precisa levantar nota fiscal, precisa fazer isso, aquilo, outro, e muitos sabem aqui do que eu estou falando. Isso se aplica especialmente aos segurados especiais, né? Gente, o e-social ele vem trazer um ambiente totalmente novo, porque a partir de agora essas informações serão incorporadas a esse ambiente conforme vão acontecendo as operações. Imagina só, você fez uma operação comercial, né, em que há responsabilidade, em que você é contribuinte
do Fundo Rural, essa informação você vai ter que prestar ao fisco e automaticamente isso vai estar na base federal. Estando na base, essa informação automaticamente vai lhe gerar os seus direitos. Com isso, vai facilitar muito o trânsito para quem está prevendo no seu futuro uma aposentadoria rural, ok? E aí nós temos uma quebra de paradigma, de algo que nós não tínhamos antes de e-social, algo que nós não tínhamos antes de livro caixa digital do produtor rural, que é compliance, que é o fisco ter um banco de dados, um mega banco de dados com poder de cruzamento dos dados, para que essas informações sejam contingenciadas entre si e permita conclusões lógicas para a identificação de possíveis ilícitos. Veja só que coisa interessante. O e-social é informações... Vou dar um exemplo aqui para você, tá? O e-social ele vai cruzar com uma centena de informações do produtor rural que vai estar nessa base nacional. Uma delas é o livro Caixa Digital, que vai cruzar com a declaração de ajuste de imposto de renda, aquela anual, que vai cruzar com a e-financeira, e vou falar para vocês já sobre isso, e que vai cruzar com as obrigações correlatas dos participantes. Quem são os participantes? São aquelas pessoas de quem eu compro e para quem eu vendo. Mas observe isso que eu vou falar, vou dar um exemplo para vocês, só para vocês verem o mundo que está chegando para nós, ou que já chegou, né? E que nós temos que não só estar preparados a ele, como também termos um olhar de futuro. E observem bem o que eu vou dizer aqui para vocês. Vou dar um exemplo, como a gente está falando com o produtor rural, falando com vocês, eu acho que o nosso linguajar não tem a intenção de ser técnico, tá? A gente não precisa aqui ficar, vamos dizer assim, trazendo o juridiquês para dentro do nosso cenário. Esse não é o nosso objetivo. Mas veja só, vou trazer aqui um exemplo para você entender o que é compliance sem necessidade de grandes debates sobre compliance. Você contrata um prestador de serviço, vamos dizer lá, serviço de colheita, tá? Você contrata um vizinho teu que tem lá, você precisa de máquinas de colher, ele tem lá a máquina de colher, tem o caminhão para fazer o transporte, e você contrata ele para colaborar com o teu serviço de colheita. E você vai remunerar, obviamente, essa pessoa. Aí você vai lá no seu livro Caixa Digital, você pega um recibo dessa pessoa, né? Seu João da Silva lá, paguei seu João da Silva R$80 mil pelo serviço de colheita e transporte da minha safra, seu João da Silva, CPF, número tal, e você simplesmente está fazendo seu livro Caixa Digital, você precisa lançar despesa lá, você vai lá e lança no seu livro Caixa Digital o pagamento para o seu João da Silva. Então vai lá, mensura o CPF dele. Quem eu já disse essa dica inicialmente, vá lá no nosso canal Tributo do Agro, tem um conteúdo sobre livro Caixa Digital, acompanhe as nossas publicações e você vai entender o que eu estou falando sobre livro Caixa Digital. Mas o que acontece? Você foi lá e reconheceu. Porém, isso é um recibo. Veja só, isso é um recibo. E na sua cabeça, ou na cabeça do produtor rural, não passa qualquer menção a trazer esse recibo para dentro do sistema de folha de pagamento. Então veja só, a gente levou para o livro Caixa Digital, mas não trouxe para dentro do sistema de folha de pagamento. Dentro dessa nova contextualização que nós temos, tá? Observando aí o início de vigência de livro Caixa Digital e vigência de e-social, veja que o cenário muda completamente. Até agora, a não prestação dessa informação, ou a informação estar omissa dentro dos meus sistemas de informação, não me trazia prejuízo porque o fisco não tinha capacidade, tá, de fazer a aplicação dessas regras. É impossível, gente, porque isso aí praticamente estava manual.
E no manual nós sabemos, o fisco, aí entra naquela conversa de antigamente, né? Eu já encontrei alguns produtores que até hoje eles ainda pensam o seguinte, não, mas o fisco não vai conseguir fiscalizar, tem muito produtor nesse mundo, né? Ele não vai conseguir fiscalizar, ele tem pouca gente para fiscalizar. E aí vale a gente refletir que hoje quem está trabalhando nessas plataformas são robôs. São robôs. E esses robôs não estão preocupados com esse tipo de notícia, né? Eles estão trabalhando 24 horas para o governo federal e vai identificar esses gaps conforme eles forem sendo apresentados. Por isso que eu falo, pessoal, hora de parar, pensar, programar e planejar, beleza? Mas veja só, segundo a legislação brasileira, os produtores rurais são contribuintes da Previdência de dois formatos, né? Por dois modelos. Ou ele é sobre a folha, ou ele é sobre a produção rural. E perante o que nós temos na legislação vigente hoje, o produtor pode optar, né? Desde que ele não seja segurado especial, ele pode optar por qual caminho seguir, ou seja, ele pode fazer o melhor planejamento. E há uma confusão total no setor do agronegócio, em que os próprios produtores, e pior, pessoal, pasmem, até nós que somos profissionais da área tributária, fiscal, contábil, muitas vezes não temos essa compreensão do que eu vou falar aqui para vocês. A contribuição previdenciária patronal sobre a contratação de serviços de contribuintes individuais, ou seja, desses terceiros que não estão registrados na folha, no sistema CLT, essa contribuição patronal, que é aquela de 20%, né, quando eu contrato alguém, não está substituída pelo sistema de folha ou de contribuição sobre a produção rural, sobre a comercialização de produção rural. Tá? Logo, mesmo que eu seja um contribuinte sobre a folha ou sobre a comercialização da produção rural, eu devo sim pagar a previdência de 20% como forma de contribuição patronal. Isso não está substituído. Vai lá, estuda a Lei 8.212/91, a partir dos artigos 22 e seguintes, lá vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? A gente já fez alguns eventos, treinamentos, cursos. Na Garcia e Moreno já realizamos vários encontros de profissionais do agronegócio, que a gente chama de Econagro, né? Agora, através desse meio digital, a gente chama de Webnagro. Mas o que a gente está dizendo direto para o pessoal? Olha, não esqueça, se você está reconhecendo uma despesa no seu livro caixa digital do produtor rural, dizendo que ela é oriunda de gasto da atividade e lá num CPF de algo que eu estou pagando para alguém, você tem que oferecer tributação à previdência da contribuição patronal. E isso, pessoal, vai no e-social. Agora você vê bem, se você levar uma informação para o livro caixa digital e você não levar a mesma informação para o e-social, pronto, o robô pegou isso aí facinho, você vai ser identificado. Então, e assim como essa, nós temos muitas outras situações que merecem atenção e cuidado de vocês para que a gente não seja atropelado pelo novo sistema. O sistema novo ele é muito bom, ele vai trazer inclusive segurança jurídica para o produtor. Ah, Werton, mas você está louco? Se o negócio está vindo para exigir, vai trazer segurança jurídica? Lógico que vai trazer segurança jurídica, porque se eu rever meus processos e verificar o que eu estou atendendo, o que eu não estou atendendo, e eu organizar e trazer as melhores práticas de gestão para dentro do meu livro caixa digital, para dentro do meu e-social, gente, nós vamos ter sucesso. E nem ações trabalhistas nós não vamos ter mais. E se tivermos, vamos ganhar. Entendeu? Por quê? Porque estaremos atendendo às disposições legais reconhecidas a nível de fisco. Tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? Que essa informação compartilhada entre os diversos níveis de obrigações acessórias que nós teremos vai trazer, sim, um cenário
de maior segurança para o trabalhador e para o empregador. Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso próximo tópico. Eu comecei falando para vocês a motivação, o porquê que existe o E-Social, o que é que está contemplado no E-Social e por que o produtor rural ele está ambientado dentro disso daí. E falei duas coisas para vocês que são os nossos fatos geradores, motivadores de E-Social no agronegócio. Primeiro, produtor rural, ele contrata mão de obra onerosa. Então essa mão de obra, conforme aquilo que a gente já debateu, ela pode ser trabalhadores avulsos, né? Pode ser contribuintes individuais que eu contrato para trazer para serviços temporários, fretistas, serviços de colhedeira, serviços de plantio, tudo aquilo que estiver envolvido nisso daí com a relação não seletista. E eu também posso ter os meus funcionários, que é o meu sistema de folha de pagamento. Tá? Esse é o primeiro fato gerador da existência do E-Social dentro do agronegócio aí, em relação aos produtores rurais, pessoas físicas. Mas nós temos um outro fator que atingiria todos, independentemente da existência da folha, tá? Que são as nossas condições enquanto contribuintes de previdência. Falei para vocês mais cedo que todos nós, produtores rurais, somos contribuintes de previdência e por isso, ou só por isso, já estamos obrigados ao E-Social. Mas aí, quando eu falo de E-Social, normalmente quando a gente está em treinamentos, né, aí o pessoal já fala assim, puxa vida, né? Então, por onde que eu vou começar o meu E-Social? Por onde? Gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. Seja E-Social, seja livro caixa digital, seja o que for, qualquer sistema de informações que seja organizado, se começa o trabalho por uma coisa chamada cadastros. Cadastros. E quando eu falo de cadastros na área rural, a gente tem de cara uma demanda, sim, que ela é especial. Especial mesmo. Por quê? Veja só, como que você consegue organizar os seus processos? Como que você consegue determinar as regras para informar as autoridades que você é um explorador de área rural? Vou falar de uma primeira coisa aqui que é muito conhecido de vocês. Cadastro de produtor rural, ou inscrição de produtor rural, ou CADPRO. Eu estou aqui falando para todo o Brasil, né? Então, cada estado tem o seu nome. Cada estado tem o seu nome. Mas, o que importa é toda a área de exploração rural, onde há uma atividade do produtor rural, pessoa física, essa área precisa estar inscrita junto ao estado. Correto? Concordam comigo? Algumas regiões do Brasil, inclusive, os produtores já estão obrigados, inclusive, à emissão da nota fiscal eletrônica do produtor rural. E os que não estão para entrar em vigor, em vigência, é outro ponto de atenção. Mas o que acontece? Então, é necessário que, primeira coisa, os meus cadastros estejam organizados. Agora, quando eu falo de E-Social, livro caixa digital do produtor rural, a inscrição estadual tem alguma relevância? Não. E isso já é importantíssimo saber. A inscrição estadual, o cadastro do produtor, CADPRO, IE, CAD-ICMS, o nome que der para o produtor em relação à inscrição estadual, não tem qualquer relevância junto aos ambientes do livro caixa digital e do E-Social. Por quê, pessoal? Porque o governo federal usa outra ambientação para identificação cadastral do produtor rural. E aí venho trazer para vocês algo que eu também tenho falado lá nos nossos canais, Tributo do Agro, na Garcia Moreno, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso. Eu tenho falado bastante sobre uma coisa chamada CAEPF, Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física. Agora veja só, o CAEPF, o que ele é? Nada mais,
do que um cadastro estabelecido por legislação federal, inserido no ambiente previdenciário e de folha, regido lá pela Instrução Normativa 971 de 2009, onde se estabeleceu a obrigatoriedade desse KEPF a partir de fevereiro de 2019. Ele nasceu em 2018, tá, pessoal? O KEPF nasceu em 2018, se não me engano, pela Instrução Normativa 1828, salvo engano, posso estar errando também, mas o importante é que ele foi inserido no contexto da IN 971 e tornou-se obrigatório a partir de fevereiro de 2019. Gente, fevereiro de 2019, nós estamos falando de 2 anos. Nós estamos em 2021, né? Então já passou algum bom tempo. Porém, ainda não é difícil encontrar gente que não sabe o que é KEPF. Não sabe o que é KEPF. Alguns produtores, a gente conversa com eles e a gente, em poucas palavras, já descobre que ele não sabe do que se trata. O que é o KEPF, meu povo? Já disse para vocês o que significa. KEPF é uma sigla, né? Vamos lá. Cadastro da Atividade Econômica da Pessoa Física. Significa que a pessoa física que desenvolve uma atividade econômica precisa estar cadastrado na Receita Federal através do seu KEPF. No caso de atividade rural, cada propriedade rural, ou seja, cada área de extensão territorial aonde eu desenvolvo uma atividade rural, precisa ter um KEPF próprio. Como o nosso objetivo aqui não é ficar discutindo sobre KEPF, mas é alertá-los sobre a existência dele, a necessidade que ele tem para que aconteça, para que exista esse pressuposto, né? E veja só por que o fisco estabeleceu o KEPF. É através do KEPF que eu vou fazer o meu e-social e o meu livro Caixa Digital do Produtor Rural. Ah, mas como assim, Wellington? Opa, se você voltar nas nossas matérias de livro Caixa Digital, eu já disse muitas vezes o seguinte: se você fazer uma venda de um produto, você vai ter que dizer de que propriedade que é, de qual KEPF você está fazendo a venda lá no livro Caixa Digital. Opa, mas para lá, no livro Caixa Digital eu fiz a venda, então eu também tenho que declarar essa receita de comercialização da minha produção rural no e-social também. E por onde que eu declaro? Ah, dentro do e-social. Mas o que ele me pede lá, logo de início? Opa, para lá, você está querendo me dizer que você está fazendo uma comercialização de produção rural. Essa comercialização de produção rural, essa produção rural, ela vem de um determinado local. Qual é a propriedade rural de onde veio essa comercialização de produção rural? Ah, é lá da propriedade X. Ah, aquela propriedade X, pessoal, da fazenda X, ela tem um KEPF obrigatoriamente. Se não tem, tem que ser feito com urgência, tá? Obrigatoriamente tem lá. E se eu vou fazer lá e informar lá, significa então que eu tenho uma previdência a ser informada. E aí vale uma ressalva aqui, que muitos produtores rurais, pessoas físicas, ou até os seus profissionais, né, têm um pensamento um pouco distante daquilo que prevê o projeto do E-Social. Como eu falei mais cedo para vocês, o projeto do E-Social tem uma visão de compliance. Significa que mesmo, olha só, pessoal, o que eu vou dizer para vocês, mesmo quando eu for o contribuinte, mas não tiver tributo a pagar, eu tenho que prestar a informação. E veja só que louco, no caso dos produtores rurais, que têm a contribuição sobre a comercialização, a contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, veja que ele transfere à pessoa jurídica adquirente a responsabilidade pelo pagamento do fundo rural, da contribuição previdenciária rural. Logo, ele sofre um desconto financeiro sobre isso e ele não fica com o encargo de fazer uma guia para pagamento, não tem isso. E o E-Social prevê isso, o E-Social não vai cobrar isso dele. Mas o E-Social cobra dele, sim, lá no evento S1260, dele dizer o seguinte: olha,
eu comercializei o produto tal, na nota número tal, com a empresa do CNPJ número tal, no dia tal, o valor de tanto, ele me reteve tanto, recebi líquido tanto. E aí o fisco passa a ter o poder de ir lá no CNPJ, no e-social daquela outra pessoa jurídica e avaliar. Lá na FDRINF, né, agora, a partir de maio de 2021, mudou para a FDRINF na pessoa jurídica, onde ele vai lá e vai avaliar. Poxa vida, o seu João disse aqui que vendeu para a empresa XYZ. Será que essa empresa repassou para os nossos cofres públicos o dinheiro do seu João? Então, veja que o ambiente está sendo todo fechado, todo cercado, para que robôs consigam fazer um trabalho de qualidade com a informação que é prestada por nós. Veja que o fisco não está gerando informação, ele está utilizando as nossas informações em cima de um mega banco de dados que as partes, todos os participantes inseriram nesse ambiente. É isso que o fisco quer. Ele colocou a gente para trabalhar e ele vai executar processos de tecnologia em cima disso daí, tá bom? Então tá entendido, pessoal? Eu começo pelos cadastros e nos cadastros não posso esquecer que o pressuposto para a existência de qualquer informação no âmbito rural parte do CAEPF, tá bom? Ainda falando sobre cadastros, outra coisa muito importante sobre os cadastros é a qualificação cadastral dos trabalhadores. Então, a partir do momento que entra nesse novo ambiente do e-social, o produtor rural, o gerente da fazenda, aquela pessoa que administra a contratação de pessoas lá, né? Ele perde um pouco de poder e isso é um pouco dolorido para esse pessoal porque eles não entendem o tamanho, às vezes, da complexidade do sistema de informação que está por trás disso. Então, há aí, de repente, um dos maiores quebras que existe na cultura tradicional nossa. Eu não sei se acontece na sua região, mas eu já ouvi falar, né? Eu já tive a grande oportunidade, pessoal, de trabalhar em escritório de contabilidade há muitos anos atrás, e provavelmente isso já não seja mais um acontecimento, né? Mas na minha época isso acontecia. Como já está prescrito, né? Então o fisco não pode falar nada do que eu estou dizendo, mas observe só. Era muito tradicional o produtor contratar uma pessoa, o fulano chegou ali na propriedade, está precisando trabalhar e nós estamos precisando de gente. Aí o cara começa a trabalhar e aí o produtor fala assim, não, hoje é dia 2, o importante é que o escritório vai fechar a folha lá pelo dia 27, 28, até o dia 20 a gente tem que organizar a documentação, né? E havia essa cultura. A partir do momento do e-social, essa cultura ela não existe, porque segundo o nosso próprio código, a nossa CLT, né? Ele estabelece que um trabalhador só pode iniciar sua atividade de mão de obra, né? Onerosa, a partir da existência do seu registro. Então, o registro acontece antes do início da atividade laboral. Pensando dessa forma, veja aí que já há um rompimento completo da nossa cultura. Eu falo cultura porque o produtor não faz isso querendo, o empregador não faz isso querendo. Ele faz isso porque aprendeu assim, veio assim do avô, do pai, e segue a vida fazendo assim, é o mais fácil. Lá na roça as coisas acontecem com muita dinâmica, e ele se vê preso muitas vezes aos processos organizacionais, mas agora não dá mais, agora não tem como. Efetivamente, o e-social vai trazer para nós agora um rompimento completo dessa cultura. E aí digo para vocês que o primeiro caminho é que entre o produtor e o departamento pessoal já haja um engajamento das pessoas para entender esse processo. Por quê? Meu problema então é só avisar antes? Não, eu tenho que qualificar o trabalhador.
Porque pode ser que esse trabalhador tenha algum problema cadastral que o e-social não permita eu imputar ele no banco de dados. E são os mais diversos, são muitas performances e tipos de problemas que que um trabalhador pode ter no seu banco de dados, que impeça eu de incorporá-lo ao ambiente do e-social. Tá? Então, a qualificação, que inclusive está disponível lá no ambiente do e-social, né? Você coloca lá esocial.gov.br, entra no ambiente do e-social, lá na abinha tem a opçãozinha lá, qualificação do trabalhador. Você clica lá, coloca os dados do trabalhador e o ambiente do governo vai dizer, olha, esse cara está ok. Esse cara está ok. Então, você clica lá naquela abinha e coloca lá e o sistema do governo federal vai trazer para você a verificação de performance, se aquele indivíduo ele está autorizado a ser ambientado ao e-social. Estando ok, beleza. Não estando ok, você vai ter que conversar com ele, avisá-lo, pedir para ele comparecer aos órgãos que ali é apontado como situação irregular, e ele vai ter que providenciar um ajustamento, né? Então ele tem que correr atrás, arrumar e fazer isso. E isso só tem como fazer antes dele entrar no trabalho. Depois que ele entrar no trabalho, não tem como. Tá? Até existe um evento dentro do e-social chamado admissão preliminar, né? Ou seja, você pode fazer uma admissão no e-social para ele entrar a trabalhar e dar um tempo para ele fazer o ajustamento documental dele. Pessoal, não faça isso. Isso é problema. Por quê? Porque lá estabelece um prazo até o fechamento da próxima folha. E qual que é o problema disso? Se até no fechamento da próxima folha aquele problema dele não for resolvido, trava as operações e eu sequer também consigo demiti-lo, porque como se eu não concluir a contratação por documentação equivocada ou não qualificação cadastral, como que eu vou fazer uma rescisão? Não tem como, então você veja que é muito difícil. Eu particularmente sempre digo aos amigos, pessoal, não entre nesse problema de aceitar fazer o registro do trabalhador pelo evento 2190 que está estabelecido lá no layout do e-social. Tá? Mas veja só a importância de conversar antes. Então, produtor, profissional, gerente, gente que faça gestão de pessoas lá na propriedade rural, não contrate trabalhadores a partir de agora, sem antes passar pelo seu departamento pessoal e ter um ok deles. A partir deste ok é que você vai estabelecer que ele vai ter início de atividade laboral. Ou seja, você tem que fazer a pessoa trazer a documentação, né? Hoje você consegue fazer isso pelos meios digitais. A pessoa te entrega a documentação, você qualifica a pessoa, aí você vai fazer o contrato de trabalho e no contrato de trabalho vai dizer, começa amanhã. E aí aquela pessoa é transmitida para o evento, para o ambiente do e-social, dizendo início de atividade laboral amanhã. Inclusive, vale a ressalva aqui, né, que o ambiente do e-social somente aceita o registro de uma pessoa com início de atividade laboral a partir do próximo dia útil. Então, pessoal, acabou aquela conversinha de, olha, registra o funcionário aí desde o dia 2, porque ele chegou aqui no dia 2. Não tem como, acabou isso daí. Beleza? Então, vejam só que o e-social traz uma ambientação. E qual a importância disso daí? Garantia dos direitos do trabalhador e segurança jurídica para o empregador. Pense você coloca um trabalhador, né? Eu sei que não acontece, mas vou dar um exemplo. Você coloca um trabalhador na sua atividade laboral aí, de repente até por um sistema de diária, alguma coisa assim. Não estou dizendo que acontece, tá, pessoal? Porque eu sou do agro, represento o agro, né? E amo o agro mais do que tudo. Então, mas veja só. Você coloca uma equipe para trabalhar para você, para fazer lá uma limpeza de pastagem, né? Uma roçada, sei lá, alguma coisa assim.
E essas pessoas não estão registradas, porque você vai vir com aquele papinho, mas é impossível, a burocracia é muito grande, se eu for contratar o cara para ele trabalhar para mim em 30, 60 dias só, temporário, é muita burocracia para registrar, depois tem que fazer rescisão, então eu vou pegar e vou deixar eles sem registro mesmo, vou assumir o risco, legal. Aí uma cobra vai lá e pica um indivíduo desse daí. O que você corre fazer? Qual que é a conversa que acontece? Escritório, registra com urgência para mim com data do dia 2 aí, o trabalhador tal, eu vou correr atrás aqui para um exame admissional. Você dá o jeitinho brasileiro para você alegar que aquele trabalhador estava protegido pela Previdência, porque você sabe quais são os riscos e você sabe que você vai ser punido pela justiça caso você, produtor rural, tenha feito essa situação de colocar o trabalhador sem proteção previdenciária para atuar dentro dos seus portões. Tá? Veja só, o E-Social, o que ele vai trazer? Gente, nós não podemos esquecer, e eu digo sempre aqui, pessoal, olha, não quero passar uma sensação para vocês de pressão, nem de achar que eu estou do lado errado. Wellington, mas você está do lado do fisco. Cara, tem coisa que você tem que estar do lado certo. Tá? Mas nós temos que ter uma noção de uma coisa chamada corrupção. Eu não registrar um trabalhador, e às vezes isso permanece por anos, essa cultura, não registro, e o dia que ele tem um problema eu vou lá e registro para jogar ele nas costas da Previdência, isso é corrupção, meu caro, só muda o tipo de corrupção que você está fazendo. E às vezes nós somos grandes críticos, né, dos políticos, de autoridades e tal, mas nós, nas nossas rotinas, né, cada um da compatibilidade aí do seu porte, acaba também fazendo e realizando esses atos também. Então fica aqui a minha mensagem para vocês, que o E-Social, ele vem trazer um remanejamento de cultura que vai coibir isso daí. Você não vai mais conseguir fazer isso. Porque a partir do momento que você jogar para o E-Social dizendo que o trabalhador está registrado, ele vai entender que esse trabalhador só vai estar trabalhando para você a partir do próximo dia útil. E, dito isto, o que vai acontecer? Qualquer fato anterior não estará acobertado pelo nosso sistema de seguridade social. Tá bom? Então, meus caros, fica a mensagem de que nós temos aí, sim, um impacto enorme cultural e das tradições que nós carregamos há anos dentro do agronegócio, e não é por maldade, pessoal, eu não estou querendo dizer aqui que alguém faz isso por maldade, não, isso é tradição, fazemos porque aprendemos a fazer dessa forma, tá? Mas a partir de agora vai ser muito comum os produtores ouvirem dos seus contadores, né, dos nossos amigos que estão inclusive me ouvindo aqui, vai ser muito tradicional os produtores ouvirem, olha, não dá mais para fazer desse jeito, né? E ele vai ter que conseguir levar essa mensagem para o produtor, e fica a dica, quando você tiver um produtor que não entende isso, mande depois esse vídeo para ele participar disso e entender o quanto a nossa vida mudou desde então, o E-Social e o livro caixa digital. Beleza? Uma coisa aqui que eu gostaria de registrar, para a gente ir para os nossos finalmente, é o seguinte, o E-Social, ele não tem uma plataforma, um PVA, um programinha, né? Normalmente o pessoal que a gente está dando aula, fazendo curso, alguma coisa assim, ou na consultoria, o pessoal viu, mas não tem um programinha que eu entro lá, por quê? Porque nós aprendemos tudo com um programa. GFIP tem um software, né? A declaração de imposto de renda tem um software. Porém, tudo que é novidade que vem dos últimos 3 anos nasce a partir de um novo planejamento estratégico dos fiscos, em que as informações são geradas para uma nova plataforma digital, num ambiente nacional em que os dados não são recebidos através de validadores, ou seja, seus dados são simplesmente transmitidos através de arquivos em formato TXT, como é o caso do livro caixa digital,
ou no e-social através de arquivos em formato XML. O que significa dizer? Que a cada fato gerador que eu tenho compromisso de data ali para mim fazer uma entrega, eu gero os dados no meu software e transmito esses dados para essa nuvem do governo federal. Com isso, esses dados vão sendo guardados lá em cima e compatibilizados. O que é importante dizer a respeito disso? Tá, mas então para lá. Nós temos produtores grandes, médios e pequenos. E o micro, né? Os microprodutores. Tá, mas todos receberão o mesmo tratamento? Não. O governo anunciou, nós temos inclusive previsão, e está no manual lá do e-social da versão simplificada, que veio em 2021, nós temos lá uma previsão de separação dos produtores rurais em 2 grupos. Primeiro grupo de produtores rurais são os produtores rurais pequenos, aqueles da agricultura familiar, chamados produtores segurados especiais. Quem são os produtores rurais segurados especiais? Aqueles que desenvolvem atividade rural através do regime de agricultura familiar e com, no máximo, uma área de produção rural de até 4 módulos fiscais. Aí o módulo fiscal, né, pessoal, cada um de vocês tem que olhar aí no seu município, porque é uma legislação municipal que estabelece qual é o tamanho de um módulo fiscal. Aqui no meu município que eu estou, por exemplo, a qual vos falo, um módulo fiscal tem 15 hectares. Então significa que um produtor segurado especial é aquele que produz até 60 hectares, que é 15 vezes 4 módulos, 60 hectares. Essa conta você vai fazer para cada região do Brasil que você tiver, tem que fazer essa avaliação. Observado que para ser considerado não é apenas uma área, tá? É a soma de todas as áreas produzidas pelo produtor. Beleza, esses produtores que são os menores que eu estou falando para vocês, terão um aplicativo governamental, vamos dizer assim, vai ter um app, né? Vai ter um app do governo federal, assim como já está disponível o app do e-social para os trabalhadores domésticos, né? Para quem é empregador de domésticos, nós teremos também um aplicativo governamental para atender exclusivamente os produtores rurais segurados especiais, ok? Isso ainda não está disponível na data dessa gravação, mas deve entrar no ar aí após a vigência do e-social, com certeza será disponibilizado. Enquanto isso não acontece, vai poder usar o modelo web geral, que é utilizar direto na nuvem as informações. Mesmo assim, eu faço uma ressalva. Peço aos produtores rurais, pessoas físicas que estão nos ouvindo, mesmo aqueles que são pequenos, que no início dessas operações utilize o serviço de um profissional de contabilidade, tá? Até que entenda o processo e como que ele funciona. Depois, quando o app estiver no ar e tudo estiver mais fácil, aí sim você vai conseguir fazer tudo do seu celular de uma forma simplificada. A expectativa, inclusive, eu tenho conhecimento que esse app vai permitir, por exemplo, que você declare a sua nota emitida, tá? Ou a nota de entrada lá na cooperativa ou do seu adquirente, você vai conseguir declarar isso ali com a câmera do seu celular dentro do ambiente do app para e-social do segurado especial. Tudo bem? Essa turminha, então, vai ter um ambiente mais facilitado, vamos dizer assim, que é necessário, né, pessoal, porque nós estamos falando aí dos produtores menores e que dependem de um apoio governamental. Outra coisa, o outro grupo, que é o segundo grupo, aí são todos os demais produtores, e aí não importa tamanho, porte, faturamento, não tem nada a ver com isso. Esses são os contribuintes individuais. Quais são eles? Todos aqueles que não são segurados especiais são chamados produtores rurais, contribuintes individuais. Esses não têm outro caminho, terão que utilizar o modelo web. O que é web, pessoal? Vai ter que gerar informação num ambiente de um software e transmitir essa informação ao ambiente nacional, ok? Então fica a dica
para que esses demais que não são segurados especiais também procurem o profissional de contabilidade, tá? Para que esses profissionais façam o trabalho ou forneça-lhe o conhecimento e a assessoria para que vocês realizem essa atividade através do ambiente web service do e-social. Ou seja, a informação, ela parte, aquilo que vai por RET, muita coisa vai acontecer online, aquilo que vai para o fechamento e vai ser permitido você transmitir e reconhecer até o dia 7 do mês subsequente, ou seja, não precisa ser online, mas tem um momento de corte ali até o momento da folha, que vocês procurem os vossos profissionais para que vocês sejam assistidos. Eu falei para vocês lá no começo, gente, vamos ter muito cuidado com a informação que a gente imputa nesse ambiente. Se nós não soubermos atuar com eles, nós não podemos esquecer que a gente pode estar promovendo uma autodenúncia. Tudo bem? Gente, acredito que nós passamos por dentro dos principais tópicos. Tem uma última informação que eu acho assim imprescindível debater com vocês. O e-social, a vigência dele é a partir da competência maio de 2021. Então, maio de 2021, estamos no ar desde o dia 1 de maio de 2021, estamos no ar com o e-social, ok? Isso está pacificado. Porém, o e-social, ele tem uma ambientação com outras atividades, tá? E no primeiro momento, nos meses de maio, junho, tá? Nos meses de maio e junho, preste bem atenção, nesses primeiros 60 dias, a gente vai continuar fazendo o e-social e vai continuar fazendo o GFIP sem qualquer alteração. Ou seja, a única novidade é a entrada do e-social no ar. Mas nesse período, a GFIP continua sendo entregue. Por lá vamos gerar FGTS e também as informações previdenciárias como um todo. Inclusive os pagamentos acontecendo via GPS. Então, naturalmente, a vigência da informação em relação à prestação da informação, geração de guia e pagamento vai acontecer nos meses de maio e junho através do sistema CFIP, ainda que eu esteja também obrigado à entrega do e-social. Veja só, então nós estaremos com duas obrigações, ok? Nós temos uma novidade que já está prevista, que agora em julho, nós teremos o início de vigência da DCTF Web para os produtores rurais. O que significa? Significa que, a partir do início de vigência da DCTF Web em julho, a GFIP, todas as informações que são geradas na CFIP para fins previdenciários, registre-se bem, para fins previdenciários, deixam de ser prestados ou deixam de ser utilizados na CFIP e passam a ser gerados na DCTF Web. A DCTF Web, pessoal, é um ambiente em que ele, dentro do ECAC, em que ele entra no nosso ambiente nacional do e-social, busca todas as informações que eu declarei, processa e lá vai gerar uma visualização dos cálculos tributários que nós temos e, derivado desses cálculos tributários, nós iremos gerar uma guia única do e-social e pagar através dessa guia. Veja que não é mais, a partir da competência julho, não será mais através da GPS, mas sim através da guia gerada na DCTF Web. Então, acho muito importante, embora esteja para acontecer ainda, mas que vocês já vão ficando atentos em relação a essa medida operacional, porque daí sim, aí a partir de julho,
cai o sistema GFIP para tudo que é previdenciário e passa o e-social a valer com toda a força, já gerando as informações através, inclusive, da DCTF para pagamento da guia com base no nosso e-social. Então veja que nós temos uma fase de transição. Essa fase de transição é imprescindível que seja entendida, tá? Um outro assunto que eu gostaria de falar para vocês e que no dia a dia na consultoria a gente recebe muita consulta e faz diferença é em relação ao Senar. O Senar, vocês sabem que independentemente de qualquer situação e de qualquer opção tributária, ele é devido sobre a comercialização da produção rural. Porém, dentro do e-social, ele vai ser informado quando devido, vai ser informado e ele vai fazer parte dos cálculos do e-social e será gerado também, quando for o caso, lá na DCTF Web, vai ser calculado e vai ser sempre pago junto com a guia do e-social. Porém, pessoal, nós temos algumas situações extraordinárias. Por que eu digo extraordinárias? Existem ainda alguns produtores que, por motivos diversos, não me cabe aqui entrar em relação às matérias, mas que por motivos diversos estão com a contribuição previdenciária rural suspensas, ou seja, não estão contribuindo à Previdência por um motivo de uma decisão judicial, uma liminar ou qualquer coisa nesse sentido. Normalmente, nessas situações, a contribuição previdenciária rural e o RAT deixa de ser contribuído ou está indo para um depósito judicial, não me importa aqui o fato. Em qualquer situação dessa, o Senar continua sendo devido, porque ele é uma contribuição a terceiro, já entendido aí a longo prazo no mercado como devido, independentemente da arrecadação ou não da contribuição previdenciária, tá? Então é sempre importante, quando vocês tiverem uma decisão judicial que vá suspender a tributação ou a retenção ou qualquer coisa assim da contribuição previdenciária, ficar atento se essa decisão albergou também o Senar, porque normalmente não alberga. E aí o e-social precisa de uma ressalva aqui que eu vou deixar para vocês, dizendo o seguinte: o e-social só recolhe, a Receita Federal só aceita arrecadar o Senar nas operações em que há arrecadação da contribuição previdenciária rural. Veja só. Isso significa dizer que se naquela operação, naquele fato gerador, por um motivo judicial, eu não vou fazer a retenção, ou não vou sofrer retenção, ou não vou fazer o pagamento da contribuição previdenciária, então o ambiente do e-social e da DCTF Web também não vai calcular o Senar. Neste caso, meus caros, fica aqui o meu registro que vocês têm que avaliar o que fazer, e a minha dica é, não só minha dica, isso está reconhecido a nível de mercado, vocês precisam fazer uma GPS e fazer o pagamento daquela diferença de Senar voltado ao Senar, ok? Voltado ao Senar. Então, verifique com a instituição o código correto. Nós temos alguns vídeos no passado aí em que eu falo bastante sobre Senar, em que lá, inclusive, eu dou a dica de como fazer essa arrecadação do Senar. Acompanhem nossas publicações lá em Garcia e Moreno, conforme eu falei para vocês, garciaemoreno.com.br. Também inscreva-se no nosso canal, que a gente fala tudo sobre agro, tributo do agro, nada mais tão plausível quanto esse nome, tá? E espero contar com vocês aí para os nossos próximos encontros. Acompanhe nosso trabalho, fique à vontade, nós estamos aí nas redes sociais, em todo lugar, mas não esqueça, você que é nosso usuário, que acompanha nosso trabalho, lá em garciaemoreno.com.br você tem todo o nosso apoio. Um forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.